Meus irmãos, a paz do Senhor. O Senhor é bom e nós somos gratos a Ele por seus benefícios. Posso dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero tecer minhas palavras de gratidão ao nobre pastor Paulo. Muito obrigado, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe sua casa, sua família e lhe dê saúde para continuar labutando nessa obra, tá bom? Pastor Wagner, obrigado pela receptividade também, vice-presidente dessa casa, Deus abençoe o senhor, a sua família, continue lhe dando saúde para permanecer lateando nessa obra com o pastor Paulo, amém? Ao pastor, esqueci o nome do senhor, pastor Enoque, Deus abençoe o senhor também, muito obrigado, é bom estar com o senhor, é bom estar com toda essa igreja. E eu tenho certeza que essa noite é uma noite de resposta de Deus para a nossa vida. Você que tem o seu exemplar, você vai abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. É a nossa meditação para essa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você vai localizar aí o verso de número 24, verso de número 24. Nós estaremos lendo apenas 4 versículos para a nossa meditação. Escrito está na palavra do Senhor: chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os impostos ou o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estarte. Toma-o e dá-o por mim e por ti. E você diz amém. Príncipes e princesa, servo do Senhor, serva do Senhor, que aqui estão nesse culto, que doaram alguns minutos, algumas horas do seu tempo para cultuar ao Senhor, dentro desse ambiente de culto, dentro desse templo. Toda atenção é pouca para nós entendermos o que Deus tem a falar com a gente através desse texto. Diga-se de passagem que é um texto que não é muito comum entre nós, não é natural a gente ver os pregadores pregando constantemente sobre esse texto, mas é um texto bastante sugestivo e profético para a nossa vida. Primeiro eu preciso introduzir esse texto lembrando aos irmãos que quando nós olhamos para o capítulo 17, nós temos alguns acontecimentos no capítulo 17. Primeiro, Jesus vai para o monte e acontece o processo da transfiguração. Esse mesmo capítulo nos mostra Jesus descendo do monte. E quando ele desce do monte, ele tem um pai de família, um pai que tem um filho que sofre com epilepsia. Vez ou outra, quando o espírito maligno vinha sobre o corpo do menino, sacudia o menino, às vezes jogava na água, às vezes jogava no fogo. O pai preocupado e querendo a mudança,
da história de vida daquele menino, ele foi à procura de alguém que pudesse resolver o problema. A Bíblia nos conta que justamente ele teve a ideia de procurar os discípulos de Jesus. Acredito eu, pastor Wagner, que ele pensou o seguinte: eu vou nos discípulos, porque os discípulos têm o preparo dado por Jesus, certamente vai libertar o meu filho. Contudo, porém, entretanto, todavia, não foi isso que aconteceu. A Bíblia nos mostra que os discípulos não puderam expulsar o demônio que estava assolando o rapaz, de tal modo que o pai, ao invés de ir embora, está no momento de um embate com os discípulos. Só que justamente nesse momento chega Jesus. Nesse encontro de Jesus com o pai mais que depressa está acusando. O dedo ali é de acusação, porque ele está dizendo assim: eu trouxe o meu filho para que os seus, perceba a fala dele, para que os seus discípulos pudessem libertá-lo. Mas os seus discípulos, com quem diz, é seu discípulo, mas não tem cacife para poder libertar o meu filho. Anda contigo, mas até agora não estão preparados para expulsar o demônio. É isso que ele está querendo dizer. Jesus, por sua vez, ele não vai alimentar a fofoca, porque Jesus não alimenta assuntos paralelos. Jesus não dá atenção a assunto que não edifica. Talvez uma mente fértil já está se perguntando: por que, pastor Eliel Lopes, o senhor introduz a mensagem justamente dentro dessa dinâmica? Digo a você, porque tem tudo a ver o que está acontecendo aqui com o texto que ora lemos. E o que tem tudo a ver? A conexão de fé. Tem tudo a ver, porque de fato, quando o pai do menino, ele aponta os discípulos de Jesus, Jesus diz: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu estarei convosco? Traga-me o menino, eu quero o menino na minha presença. Quando o pai trouxe o menino, Jesus não dá muita atenção para o assunto, tanto quanto também Jesus não vai perder tempo entrevistando o demônio, Jesus não vai perder tempo conversando com o diabo. Jesus simplesmente dá ordem ao espírito maligno: sai dele e não volte mais nele, porque o poder está na mão de Jesus para libertar qualquer ser humano do cativeiro que está vivendo. Esta é a missão que Deus o Pai delegou para Jesus. E Jesus, mesmo na sua forma humana, ele está cumprindo o seu ministério na terra. Jesus, na sua forma humana, ele está executando a missão que o Pai lhe confiabilizou. Logo então, quando eu olho para o texto, eu vou encontrar um homem, e justamente o texto que ora lemos deu o nome a ele. O nome dele é citado pelo menos 2 vezes. Chama-se Pedro. Pedro, que é o mais ousado do grupo, Pedro está dizendo: Jesus, por que é que nós não podemos expulsar o demônio? Eu gostaria de entender isso aí, isso está me incomodando, e eu preciso que o Senhor me dê uma explicação do porquê não pude expulsar o demônio. Meus companheiros não puderam expulsar o demônio. Jesus vai criar um paradoxo. Parece estranho, mas é uma expressão paradoxal que está acontecendo. Inclusive, eu tenho até um livro aqui atrelado a essa linha de pensamento. Escute isso aqui. Jesus está dizendo assim: essa casta de demônio não será expulsa senão através do jejum,
Essa casta de demônios só se resolve ela através do jejum. De repente Jesus mudou a dinâmica, e diz assim: se vós tiverdes fé semelhante ao grão de mostarda. Eu sou criado no evangelho de berço, graças a Deus, não é privilégio meu. O Senhor me sustentou para não deixar eu me desviar, porque as propostas do mundo foram muitas, mas eu escolhi servir a Deus. E Anthony Rubin, ele disse em um dos seus pensamentos, em um dos seus livros, ele disse assim: escolha define destino. E se escolha define destino e não dinheiro, ele diz, até porque tem gente que se tornou milionário e até hoje não chegou no destino. E Anthony Rubin disse que escolha define destino. E eu escolhi o destino para a minha vida, que é servir ao Senhor, porque servir a Deus é a melhor coisa que se tem. Eu não conheço outra coisa melhor. Desde que os meus pais, meus avós, meus tios, que foram pastores, meu pai que ainda é pastor, líder de igreja, desde que eles me ensinaram isso, e eu tomei gosto pelo Evangelho, e que o Evangelho entrou em mim, porque tem gente que veio para o Evangelho, mas até hoje o Evangelho não entrou nele. E o problema de parte, não vou dizer toda, o problema de parte da geração brasileira é que vem para o Evangelho, mas o Evangelho não entra neles. Eles são evangélicos, mas não são do Evangelho. Mas deixa isso para outro dia. Então a verdade é que eu aprendi pelos meus avós, eu ouvia por diversas vezes: você tem que ter fé do tamanho do grão de mostarda, do tamanho. Só que quando a gente para ler a Bíblia e olha a profundidade do texto, a gente percebe que não é fé do tamanho, mas é semelhante. Porque quando você estuda sobre o grão de mostarda, você percebe a resistência que o grão de mostarda tem. Se alguns dos senhores que aqui estão tiverem a oportunidade de pegar um grão de mostarda, os mais antigos vão entender melhor do que eu estou falando. Pegarem um grão de mostarda, colocar no chão e começar a pisar em cima, pisa em cima dele. Depois que você cansar de pisar em cima do grão de mostarda, pegue-o, coloca na mão, e ao colocar nas suas mãos, você vai perceber que ele não rachou, que ele não quebrou e que ele não amassou. Isso é resistência. Porque Jesus criou esse paradoxo. Ele está dizendo: se vós tiverdes fé semelhante ao grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e acolá. E a pergunta que não quer calar é esta: olha o paradoxo. Espera aí, eu tenho que jejuar ou eu tenho que ter fé? Eu tenho que jejuar para expulsar o demônio, eu vou ter que ter fé. Parece que Jesus deixa a mente deles confusa, mas aqui, minha irmã, tem uma lição. Pastor Eliel Lopes, qual é a lição? A lição de Jesus aqui para mim, para você, para todos nós e principalmente para os discípulos era esta: existem momentos que vamos ser pegos de surpresa, e há momentos que nem sempre vamos estar preparados o suficiente. E quando não se dá tempo para fazer um jejum e se preparar, o que se deve fazer? Exercitar a fé. Glória a Deus. Aonde o jejum não vai, a fé vai. Alguém consegue pegar isso? Aonde o jejum não consegue agir imediatamente, a fé move. Porque a fé é o maior fundamento, é a maior base da vida cristã. É por isso que Romanos 10:17 diz: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Por isso, senhoras e senhores, eu não posso enganá-los e dizer que todo momento nós estamos preparados. Somos seres humanos, dotados de sentimentos e emoções. Nós temos um órgão no nosso corpo chamado coração. O que é coração, pastor Eliel Lopes? Sendo da vontade, sendo sentimentos, sendo as emoções. Vai chegar momento que você não vai estar bem. Vai chegar momento que você não vai estar preparado. Só que você estando preparado ou não, as coisas vão acontecer. E é nesse momento que você não está preparado que você não pode correr. Você tem que encarar a realidade, mas trabalhar por intermédio da fé. Aleluia, glória a Deus.
Nesse momento a dúvida não pode imperar. Disse Tiago: quem duvida é semelhante à onda do mar, não sabe para onde vem nem para onde vai. Você precisa ter fé, você precisa ter confiança, você precisa acreditar. Hebreus 11 verso 6: aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Espera aí, eu não estou preparado no jejum, mas eu acredito no Deus que eu sirvo, eu confio no Deus que eu sirvo. Ele é maior sobre todas as coisas, Ele é poderoso diante de tudo, Ele é mais poderoso do que o próprio poder, Ele é mais forte do que a própria força. A minha confiança não está em carros e cavalos, a minha confiança está nele. Posso não ter jejuado essa semana, mas espírito maligno, em nome de Jesus, não é no meu nome, não é no teu nome, mas é no nome de Jesus. Aleluia. Porque o nome de Jesus junto à nossa fé, o nome de Jesus junto à nossa fé, até o que for para dar errado acaba dando certo. Até o que não é para fluir acaba fluindo. Mas pastor, e aí que o senhor leu esse texto que trata concernente a moeda na boca do peixe e um pagar de imposto? Sim, o que eu quero te mostrar aqui nesse texto é o seguinte. Primeira coisa é que Pedro, ele vem chegando na casa em que Jesus está hospedado. Há uma discussão teológica de quem era a casa, e eu não vim discutir isso aqui e nem provar para você de quem era a casa. Só preciso te dizer que tem uma casa em Cafarnaum, e esta casa que tem em Cafarnaum, Jesus, sempre que era possível, parava nessa casa para descansar um pouco nessa casa. Haja vista, Jesus refere-se à humanidade, Cristo fala da divindade. É por isso que na Bíblia, como Jesus, ele sentia fome, mas como Cristo, ele era o pão vivo que desceu do céu. É por isso que na Bíblia, como Jesus, ele sentia sede, mas como Cristo, divindade, ele é a água viva que salta para a vida eterna. Como Jesus, humanidade, como Jesus, humanidade, ele sentia dores, fraqueza, tendo o mesmo sentimento que qualquer um aqui tem. Só que como Cristo, ele é aquele que sarava todas as feridas. Então Jesus, ele se cansa, ele está naquela casa ali, um momento único de descanso, tirando o seu período. De repente vem Pedro se aproximando. Quando ele vai colocar a mão na maçaneta para adentrar a casa, ao colocar a mão na maçaneta, vem o cobrador de imposto. E aí, o seu mestre não paga imposto? Pedro olha e diz assim: o meu mestre não deve nada para ninguém, o meu mestre paga. E posso dizer para os senhores, ali foi uma precipitação de Pedro, porque na verdade Jesus não estava pagando imposto. Mas já que Pedro comprometeu Jesus dizendo que ele paga, então ele vai pagar o imposto. Verdade é que as pessoas viviam procurando ocasião contra Jesus, e Jesus procurava andar o mais certo possível para não criar situações, e mesmo fazendo a coisa certa ainda tinha problema. Então note comigo que Pedro responde, o cobrador de imposto vai embora, e na medida que ele vai embora, escute isso e eu já encerro. Na medida que ele se retira, na medida que ele vai embora, Pedro vai entrar. Jesus já está comprometido, agora vai ter que pagar imposto. E os romanos gostam de cobrar imposto dos judeus. Os romanos tinham prazer de cobrar imposto dos judeus. Verdade é, senhoras e senhores, que Jesus não precisava. Mas quando Pedro adentra, escute isso, quando ele entra na casa, quando ele pensa em falar, quando ele pensa em abrir a boca, quando ele pensa em facultar a palavra, Jesus mais que depressa pergunta: Pedro, quem é que deve pagar imposto? Os filhos ou os estranhos? Pedro responde: os estranhos, porque os filhos estão isentos. Mas parece-me que eu vejo, parece que eu estou na cena e eu estou vendo Pedro assustado. Eu nem contei para ele nada.
Como é que ele está sabendo o que está acontecendo? Um questionamento concernente imposto. Como é que ele está sabendo disso? Jesus é o único que vê onde a gente não vê. Jesus é o único que enxerga onde a gente não enxerga. Jesus consegue ouvir coisas que a gente não consegue ouvir. Você consegue pegar isso? Jesus consegue penetrar em detalhes que muita gente não consegue penetrar. Quem sabe nessa noite você está nesse culto e você está precisando que Deus veja algumas coisas que fogem da sua probabilidade. E eu preciso lhe dar a notícia e dizer: Deus já viu, Deus está sabendo. E por que não acreditar que Ele já está entrando em ação para mover em favor da sua causa nessa noite, para agir em favor das suas guerras nessa noite, para pelejar as suas pelejas, coisas que fogem da sua realidade, coisas que fogem da minha realidade. Mas nesta noite Ele está entrando em ação para mudar algumas questões que você não pode mudar, que você não está vendo, que fugiu da sua visão, que fugiu das suas probabilidades, mas Deus já viu. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Senhoras e senhores, isso aqui é tão forte, porque Jesus pergunta para Pedro: quem é que tem que pagar? Pedro responde com sabedoria: quem tem que pagar? O estranho, o filho não paga. Quem é filho está isento. E porque Jesus é isento de pagar imposto? Jesus está isento de pagar imposto porque quando Davi, lembra de Davi? 1 Samuel, quando ele vai entregar lá a marmita, né? Como você quer entender, a marmita para os seus irmãos que está na peleja, tem um gigante filisteu de Gate, está amedrontando o povo de Israel. Ele é só entregador de marmita. Só que o mesmo camarada que é entregador de marmita, que vai entregar pão, que vai entregar queijo, o mesmo camarada que está ali somente para obedecer uma ordem delegada pelo seu pai, é o mesmo que aproveita a oportunidade da vida. Quando ele percebeu a afronta, ele já ia embora. Quando ele percebeu a afronta, quem é esse cara aí? Afrontando o exército do Deus vivo. Quem é ele? Alguém está dizendo para ele: gigante filisteu de Gate. Já tem tempo que ele está afrontando o exército do Senhor. Ó, faz tempo que ele está aí. E o que ele está fazendo? Está pedindo um homem, um cabra macho, como diz o carioca. Está pedindo um cabra macho para encarar ele. E aí, o que eu vou ganhar se encarar ele? Saul disse que o cara que venceu o gigante vai casar com a filha dele e vai ficar isento de imposto, ele e toda a sua descendência. Jesus é da descendência de quem, gente? De Davi. Oh, aleluia, glória a Deus. Você consegue entender isso aqui? Por isso Jesus em Mateus 17, 24, ele está isento de imposto. Só que ele diz: eu não quero guerra com ninguém, eu não quero confusão com ninguém, mas tem um peixe no mar que está entalado com a moeda na garganta. Oh, aleluia. Tem um peixe no mar que está entalado com a moeda na garganta. Parece que eu vejo o Pedro olhando e dizendo: moeda na garganta, peixe com moeda na boca. Peixe com uma... Se o senhor está falando, eu acredito. Lá atrás, eu já passei uma vergonha lá atrás, eu não vou duvidar aqui. Conseguiu entender? Por que da introdução? Eu não vou duvidar. Se ele diz que tem, tem. Se ele diz que tem, eu acredito. Só que olha o confronto de Jesus. Olha o confronto de Jesus. A casa tem anzol. Pegue o anzol que tem na casa. Olhe para cá, escute isso. Pegue o anzol que tem na casa, porque você não precisa de muito, você só precisa de um peixe. Vai ao mar, lança o anzol e pega esse peixe. Jesus deixa claro: o primeiro peixe, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. O primeiro peixe, o primeiro peixe que morder a isca no anzol, tira ele, não mata,
não come, não assa. O que eu vou fazer, mestre? Abre a boca dele e tira a moeda, porque eu vou pagar minha dívida, mas vou pagar a tua dívida, porque quem está adapto a usar rede a vida toda, não está acostumado com uma ferramenta diferente. E tem hora que Jesus vai provar. E quem está acostumado a usar sempre a mesma ferramenta, vem Jesus e confronta e diz: você vai usar a ferramenta diferente hoje. Uma ferramenta que você não está acostumado, mas é a ferramenta que vai produzir milagre. É a ferramenta que vai resolver guerras. É a ferramenta que vai fechar a boca de alguém. É a ferramenta que vai resolver causas. Oh, aleluia, glória a Jesus. Eu estou sentindo a presença tão forte do Espírito Santo nessa palavra. Essa palavra é tão poderosa que o Espírito está tomando minha alma de assalto aqui agora. Está mandando dizer para alguém: está chegando a hora de alguns peixes ser desentalado por causa de você. Está na hora de alguns peixes, pastor Wagner, ser desentalado e liberar aquilo que te pertence. Está na hora de alguns peixes que estão entalados liberar aquilo que pertence ao pastor Paulo, a liberar para esta igreja, para esta casa de oração. Tem alguém que consegue receber esta palavra? Eu quero neste momento declarar pelo poder que há no nome de Jesus, que peixes estão sendo desentalados. Jesus pega para a glória de Deus Pai. Nesta noite, Deus está liberando aquilo que estava travado no mundo espiritual ao teu respeito. Toda trava no mundo espiritual está sendo arrancada agora. E assim diz o Deus de Abraão: aquilo que é teu não dá para segurar mais, vai vir para tuas mãos. Pastor Eliel Lopes, e como é? Pastor Eliel Lopes, e como é? Uma mente fértil, amante da Bíblia, já está se perguntando: Pastor Eliel Lopes, e como é que eu vou desentalar o peixe? Eu tenho a resposta para você: obedecendo a direção dada por Jesus. Quem não gosta de obedecer vai sofrer. Quem não gosta de obedecer, irmão, eu não posso segurar isso aqui. Escute, lá no Rio de Janeiro eu tenho o costume de dizer que eu não sou baú da felicidade para guardar. Se o Pai liberou, eu preciso dizer para alguém: obediência gera bênção. Obediência atrai a bênção. Quem gosta muito de questionar ao invés de obedecer, está travando o mundo espiritual. Se Jesus deu a direção, Pedro, obedeça, não questione, acredite. Você não precisa ficar questionando, você só precisa acreditar. Você não tem que ver para crer, você tem que crer para ver. Aleluia, glória a Deus. Pastor Eliel Lopes, mas eu não estou adapto a essa ferramenta. Eu estou acostumado a jogar rede. Não é hora de jogar rede. A moeda está na boca do peixe, e só um peixe que vai abocanhar o anzol. E eu acredito, essa é minha fé, que no mundo espiritual o próprio Jesus já movimentou para poder fazer o peixe abocanhar o anzol certo. Pastor, é anzol, mas o peixe que vai liberar o milagre pegou, minha irmã? Ele vai abocanhar o anzol certo. Príncipe, ele vai abocanhar, porque quando Jesus direciona e tem alguém obedecendo, não existe confusão, não existe a ideia de que vai dar errado, vou passar vergonha. É Jesus que está na frente. Eu estou sentindo algo forte de Deus aqui, mas eu preciso encerrar. Mas eu encerro declarando pelo poder que há no nome de Jesus: não tenha medo de obedecer. Enquanto você executa a ordem dada por Jesus, Ele está trazendo em tua direção o milagre que você precisa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não é assim que a Bíblia diz? Então obedeça. Essa moeda não era para estar na garganta, essa moeda era para estar no estômago. Consegue pegar isso?
Minha irmã, eu fico me perguntando, por que é que a moeda ficou na garganta, se já era para ter atravessado para a barriga, para o estômago, mas não está. Não deu para atravessar, não deu para engolir, o peixe está entalado. E eu encerro a minha fala dizendo, está na hora de desentalar alguns peixes. E esses peixes só serão desentalados para liberar o que é teu, quando você obedecer à direção dada por Jesus. Tem alguém que consegue pegar isso? Esses peixes só vão ser desentalados quando você entender que é para você fazer, não vai ser transferido para ninguém. Obedeça a direção dada por Jesus. Faça o que tem que ser feito. Guarda contigo essa palavra na tábua do seu coração, porque já começou uma movimentação no mundo espiritual, e milagres estão sendo liberados nessa noite. Pedro tirou a moeda, voltou o peixe para o mar, foi lá, pagou a dívida, resolveu o problema de Jesus, deixou os inimigos envergonhados, pagou a dívida dele, e tudo ficou em paz. Foi Jesus quem disse: eu não quero causar escândalo, eu não quero causar problema. Verso 27, mas para que não escandalizemos, Jesus não quer guerra com ninguém. Então Jesus está dizendo, paga a dívida, paga a dívida, paga a dívida. Pedro obedeceu, pegou a moeda, pagou a dívida, resolveu o problema de Jesus e acabou resolvendo dele também. Você consegue pegar isso? O milagre que vai acontecer, o milagre que vai acontecer vai resolver o seu problema, e tem mais alguém que vai ser beneficiado por esse milagre. Pastor Paulo já pegou ali, já entendeu. Tem gente que não tem nada a ver com esse negócio, porque Pedro não tinha nada a ver com a confusão de Jesus ali com o cobrador de imposto. Mas Jesus está dizendo, vamos pagar o imposto, eu vou pagar o meu, mas a mesma moeda que você vai tirar, essa mesma moeda é tão valiosa que vai resolver o meu problema e vai resolver o seu. Feito. E ele não faz nada pela metade. Oh glória! Ele faz tudo completo. Deus está dizendo para alguém, descanse o coração, porque o que eu vou fazer vai ser perfeito em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua família. Vai beneficiar você e vai beneficiar os seus. Guarde essa palavra na tábua do teu coração, e que Deus em Cristo siga te abençoando. Amém? Glória a Deus.